Olá pessoal, eu sou o Dante e eu faço algumas lives na Twitch. Recentemente eu tive algumas perguntas relacionadas ao começo do jogo no Neverwinter e eu achei que seria interessante fazer alguns vídeos relacionados a como é o começo do jogo, as principais informações que você precisa saber para começar no jogo e não ter muita dificuldade durante o seu crescimento até o nível 80, que é onde o jogo realmente começa, né, o endgame do jogo. E é aí que você realmente vai aprofundar no jogo. Então, eu vou estar passando, deve ser uma série de 4 vídeos, provavelmente, né, que eu estou separando. E aí eles vão ser retirados da própria live que eu faço para gerar esse conteúdo. Espero que vocês gostem. Se vocês curtirem, né, e puderem me ajudar, seguindo lá no canal da Twitch, está à disposição. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários também, que eu vou estar respondendo e tirando as dúvidas de vocês. Um abração, até mais. Dante LK. Vamos lá. Esse aqui é a parte de criação do personagem, começo, a sua tela inicial. Esse aqui é o meu personagem que eu já tenho, tá no nível 70. Se eu vir na parte de novos personagens, eu tenho a seleção de raça. A raça é muito importante nesse jogo, porque a raça ela dá alguns bônus para a sua classe, né, o personagem que você vai jogar. Então é bom você dar uma lida, entender com qual personagem você vai jogar para tirar o melhor proveito. Bem que você pode criar mais de um personagem ou depois apagar esse personagem e criar outro. Se você, por exemplo, começou e percebeu que aquele personagem não era muito bom para o seu estilo de jogo, né? Aquela classe que você escolheu. Ou a raça, a combinação entre raça e classe. Nós temos aqui no jogo os humanos, os meio-orcs, os elfos da floresta, os elfos do sol, os anões, esses halflings aqui que são tipo como se fossem os hobbits, sabe? Os meio-elfos, os cheflings e os drow. Essas são as classes que ficam habilitadas e todas as classes você tem a opção de masculino e feminino. Essas são as raças, quer dizer, desculpa. Tem as raças, as raças que ficam desabilitadas que você consegue comprando o, os packs, né? Você faz a compra do pack e você tem o acesso a essas outras raças aqui. E nessa lateral você vê o bônus que aquela raça ela dá para o seu personagem. Aqui existe a distribuição de pontos, eu vou mostrar mais pra frente. Salve, salve. E aí, Igor? A criação de personagens e a escolha de raças e classes, ela interfere em como você vai jogar durante o jogo, né? Então, cada raça, ela vai ter um bônus que você lê aqui na lateral, e esse bônus vai refletir na sua classe. Por exemplo, vamos falar do meio-orc. O meio-orc ele ganha um bônus de critical damage e chances de crítico. Né? O dano crítico que aqui no jogo ele é chamado de critical severity, e o critical strike é a chance de crítico. E ele ainda ganha pontuações, que seria no caso você ganha 2 pontos de destreza e você ganha para escolher entre constituição e força, né? Você tem depois, quando eu chegar mais para frente, vocês vão ver melhor sobre essa questão. E um bônus de move speed também. Então, é bom você olhar, ler exatamente os bônus que você ganha para que a sua classe tenha o melhor rendimento possível. Lembrando que você tem a opção de masculino e feminino. E aí, por exemplo, você olhou primeiro aqui, leu sobre os bônus raciais, e aí você dá continuidade para você ver a questão das classes. Isso não limita você a ter que criar dessa maneira. Isso é uma maneira para você tirar o melhor proveito do personagem, mas você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que você gostar mais. Nós temos 8 classes no jogo, que seria o clérigo, o bárbaro, o warlock, o rogue, assassino, o fighter, que seria o guerreiro, o paladino, o ranger, o arqueiro, e o mago, né, o wizard.
O importante você saber da classe do seu personagem é que todas as classes ela tem uma peculiaridade que é referente ao botão Tab. O botão Tab, cada classe ele tem uma aplicação diferente. Essa primeira informação que você vê aqui seria o Shift, que é por exemplo, aqui no Clérigo é o Dodge, aqui no Assassino é a rolagem, no Fighter ele levanta o escudo, o Paladino ele levanta o escudo também. Então assim, o Mago ele teleporta entre os locais, então é a maneira de você se defender na luta, que seria ou defender ou desviar de skills, de habilidades dos inimigos. Essa última aqui seria relacionada ao Tab do seu personagem. Quando você aperta o Tab, normalmente ele tem uma habilidade especial, né? Vamos dizer assim, o Assassino, por exemplo, ele fica invisível. O Rogue ele altera entre armas. O Mago, você tem a opção de colocar mais uma skill nesse lugar e essa skill tem um dano maior. Paladino, Clérigo tem uma questão de cura. O Bárbaro ele ganha buff, ele ganha mais status, o personagem ele cresce e ganha mais status. Então você pode dar uma lida e ver o que adequa melhor ao seu jogo, né? E tá ciente dessa questão. Então assim, cada um é particular, cada classe tem esse tab que é particular da classe. Então, por exemplo, se você jogou pela primeira vez com o arqueiro e viu que ele troca de armas entre arco e a arma melee dele, que seriam as facas, você chega a pensar de que outras classes também alteram armas no tab, mas na verdade cada uma tem uma interação diferente aqui. Aqui são exemplos, esses dois do meio são exemplos de skills do personagem, mas a árvore de skills eu vou tratar em um outro vídeo, aí eu vou tratar melhor como é que as skills, como é que elas se diferenciam, porque a gente entra em mais detalhes sobre isso. Mas vamos tratar nós estamos aqui com o meio orc. O meio orc ele dá um bônus para dano, né? Critical Severity e destreza. Então o que é interessante, seria interessante para o personagem DPS. E como o outro buff, o outro bônus dele é relacionado à força ou vida, o mais ideal para se usar um orc seria num DPS melee, que seria, por exemplo, o Bárbaro. O Bárbaro seria um ótimo exemplo que você encaixa esse bônus que você ganha. Seguindo aqui, você tem a distribuição de acordo com aqui os pontos raciais que você lê lá na descrição da raça. E aí você pode escolher a destreza, ele sempre vai vir os 2 pontos, você vai ganhar mais aqui. E você pode escolher entre ter mais vida, no caso pontos de constituição, ou mais força, que no caso seria o dano, né? Então como é que são os bônus? A força ela dá bônus para dano, constituição aumenta a sua vida e a quantidade o dano que você absorve. A destreza aumenta seu dano crítico e a velocidade de movimento. Inteligência dá bônus no controle e aumenta o seu dano mágico. Wisdom aumenta a chance de você resistir a um controle. E a cura também. Então quando você pega um personagem de cura, é bom que ele tenha um buff mais relacionado à raça. Se voltar aqui atrás, procurar uma raça que tenha bônus relacionados. Por exemplo, aqui você tem escolha no Elfo da Floresta, você tem escolha entre Wisdom, que traz os buffs para você melhorar a sua cura. Por exemplo, você vai criar um healer, o Clérigo, por exemplo, ou o Warlock. Depois eu vou entrar direito nas classes e vocês vão ter umas ideias melhores sobre isso. Porque no nível 30 você difere, você tem 2 opções de caminhos a seguir, né? Que seriam, no caso, para o Warlock, por exemplo. Você pode optar pelo CDPS ou Healer. O Warlock tem essa opção. Então cada classe ela tem uma subclasse, vamos chamar assim, que ela é um pouco diferente, né? Ele muda a sua aplicação no jogo, né? Se eu colocar o Wisdom aqui, eu ganho os 2 pontos em Wisdom. Então isso vai depender da classe que você está escolhendo, né? Então é muito bom você tentar
casar todas essas informações para você tirar mais a melhor, tirar mais vantagem do seu personagem. Seguindo aqui, você tem a customização. Customização é simples porque o jogo é um pouco mais antigo, mas você ainda consegue mexer em algumas coisas, editar o seu personagem da maneira que você achar mais conveniente. Essa questão aqui da região e tudo mais, e da divindade, elas não implicam diretamente no seu jogo, né? O seu personagem, independente de onde você escolhe região aqui, que o seu personagem nasceu, por exemplo, o, o local de início do seu jogo ele é sempre o mesmo. Então, se você for jogar com seus amigos e tal, isso não vai atrapalhar vocês a começarem a jogar juntos, porque o início do jogo ele é sempre no mesmo lugar. Isso aqui só está relacionado à história do seu personagem, então você pode escolher, se você gosta de história, você pode escolher aqui exatamente o tipo de história do seu personagem, tudo bem que está tudo em inglês, então tem que ter um conhecimento, e a divindade aqui de adoração, você pode escolher qualquer uma também, que também não implica no jogo, em bônus diretos para o seu personagem. Seguindo, você tem umas informações do personagem que você criou, né? Que seriam um background dele, da história dele, e a classe que você escolheu, a raça que você escolheu, os atributos, onde você distribuiu, porque se você perceber que distribuiu alguma coisa errada, não, eu vou voltar aqui e eu vou mudar para inteligência, porque eu prefiro dar mais dano. Aí você dá sequência e aí você finaliza colocando o nome do personagem. A criação do personagem ela é simples, mas é importante você atentar a essas informações, porque isso vai mudar como os bônus do seu personagem no jogo. E até porque algumas raças elas têm algumas passivas, né? Que você pode ver aqui. Então você tem resistências a efeito de slow. Então, dependendo da classe que você vai jogar, isso aqui influencia muito, né, no personagem que você vai jogar. Sobre a classe seria isso mesmo, sobre a criação do personagem, essas são as informações mais importantes que vocês têm que levar em consideração na hora de criar o personagem, tá joia, pessoal?